Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Mandou mais aqui um trechinho do canal do Facincani, onde ele atualizou o mercado da bola com informações exclusivas aí, envolvendo o zagueiro Nino. Também o Carta na Rede falou muito sobre o Nino e também do Danilo. É isso mesmo. O Fragoso aí também falou bastante sobre o choque rei, Palmeiras e São Paulo na semifinal do Paulistão. Fique até o final do vídeo, já deixa o like e deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos embora lá. Vai ter essa semana é o seguinte: convencer o Zenit a liberar o Nino. E a estratégia que, ó, já nós aqui há muito tempo temos explicado para vocês. Essa estratégia, ela é a seguinte, tá? Matheus Amaral tá sonhando com o Tigrinho, Gabriel Jesus, Paulinho e Arias. Quem sabe um Danilo. Nossa, seria espetacular no meio Um campo do Danilo eu Palmeiras. acho difícil, mas o restante... Quer dizer, o restante é realidade, só o Gabriel Jesus. Quem é mais exato. difícil hoje, um Gabriel Jesus ou o Danilo? Depende do que pode acontecer com o Botafogo. E pode ser com o Arsenal, né? Então vamos aguardar, vai. É mais fácil o Arsenal se dar bem do que o Botafogo. Em algumas frentes, o Arsenal pode bater. Tudo bem que é o Arsenal, né? A gente sabe que então... no final, a pipocagem é equivalente, adora né? uma ramelada também, né? Mas, enfim, eu falo da questão financeira, né? Agora, é o seguinte. O que acontece é que o Nino, ele está acertado com os dois times, Fluminense e o Palmeiras. Já explicamos isso para vocês há muito tempo, tá? Com uma tendência a se igualar a situação e ao Fluminense. Não por uma questão de projeto e tal, mas por uma questão pessoal, vida, enfim, conhece o clube, é ídolo, a esposa de lá e tá tudo certo. Mas o Palmeiras promete o seguinte: segurar, no caso, o vazamento da oferta final para o Zenit e pegar essa garantia com o clube russo e também com o staff do Nino e costurar um valor em que fique inviável para o Zenit segurar o atleta até o final de maio, quando termina o campeonato russo. O Zenit tem o jogador como importante. O campeonato russo, que antes era disputado de janeiro até dezembro, passou a se alinhar ao calendário europeu. E, portanto, o Zenit está brigando aí pelo título com o Krasnodar. O Zenit tem 5 zagueiros. Ele vive sem o Nino? Vive. Tanto é que eles contrataram agora no meio do ano, no meio da temporada deles, no caso, né? Em dezembro, o zagueiro do CSKA, que é da seleção russa. O Divev é o nome do cara. E já pensando, né, numa hipótese de perder o Nino futuramente. Então não é que o Zenit não vive sem o Nino, não quer liberar e etc e tal. É que o Zenit tá vendo que os dois times estão se degladiando para ver quem que vai ser o mais maluco de fazer uma proposta para valorizar o jogador acima do mercado. Quem está nesse momento desenhando essa proposta, que pode ser até 3 vezes mais do que o Zenit pagou pelo Nino, cerca de 5 milhões e meio, 6 de euros à época, quando ele sai do tricolor do Rio de Janeiro para ir para o futebol da Rússia, é o Palmeiras. O Fluminense, ele pode chegar até um certo valor. Só que o Fluminense ainda está fechando a negociação do Buanga, né? Ele ainda não foi liberado. Inclusive jogou no final de semana pelo LAFC, tá? Ainda não foi liberado. Então o Fluminense ainda precisa definir a burocracia dessa contratação no centroavante. Ele está entre a cruz e a espada, o centroavante ou o Nino, tá? Se for pro meio do ano, ele consegue contratar o centroavante agora e o Nino no meio do ano, como é o que ele tem de devolutiva por parte do Zenit. Se o Zenit liberar agora o Nino, ele vai ter que fazer uma escolha dolorida, né? Abrir mão de um centroavante agora para tentar repatriar o zagueiro e não perder a negociação com o Palmeiras. Então existe essa guerra fria. E o Palmeiras, ele está confortável em relação a isso. Então o que ele quer? A janela de transferências fecha no dia 3. Tentar segurar ao máximo essa proposta ou fazer uma proposta nessas próximas horas ou próximos dias que não dê tempo do Fluminense ou não garanta reunir condições financeiras para poder até o dia 3 executar a compra. O sonho perfeito do Palmeiras seria o quê? Tentar fechar esse negócio
e colocar o Nino no bid até sexta-feira. Não para que ele jogue uma hipotética semifinal no domingo contra o São Paulo, para garantir o cara para decisão, porque até a semifinal você pode inscrever um jogador, como foi no ano passado o Vitor Roque. Sim. Tá? Então, o cenário sonho do Palmeiras é uma acelerada aí entre hoje e amanhã e fechou o negócio, papum, manda a documentação, igual o que ele fez com o Arias. O Palmeiras inscreveu o John Arias ainda na Inglaterra, para ele voltar pro Brasil com tranquilidade e tal, não sei o quê, e aí ele se apresentou para jogar as quartas de final. Então é para dar tempo de, quem sabe, ter a burocracia do Nino resolvida e jogar o Campeonato Paulista. Uma hipotética decisão se o Palmeiras for. E aí, turma, que informação importante, hein? Já pensou o Nino na final do Paulistão? Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Será que ele vem ainda nessa janela? Vamos continuar aqui com o vídeo. O meio-campo Danilo. Nossa, carta, vamos voltar para esse assunto de Danilo novamente? Vamos, rapaziada, vamos falar, porque o Botafogo tá mal de grana, entrou em mais um transfer ban, foi acionado pela FIFA, pela grana do Luiz Henrique. Os caras estão devendo 12 milhões lá pro Betis, né? Devido à compra do Luiz Henrique. Meu, eu não me conformo. O Botafogo ganhou 2 títulos na mão grande. Isso é ganhar título na mão grande. Ficaram devendo o Almada, ficaram devendo o Luiz Henrique, ficaram devendo todo mundo, velho. Aí, cara, eu não me conformo. Como é fácil, você vai lá, compra, não paga, levanta a taça e já era. Aí tem como falar, né? O melhor time de 2024, quem foi? O Botafogo. Também, né? Tudo ilegal. Corinthians que não pode ver isso, né? Do jeito que eles são trambiqueiros, vão querer fazer algum esquema aí também. Certeza. Já estão fazendo pra não pagar estádio, né? Vocês dorme nessa, vocês vão ver quem vai pagar esse estádio. Vai ser mais fácil a gente pagar. De novo, esse estádio, não é verdade? Enfim, e o Palmeiras mantém conversas com o Danilo. O planejamento do Verdão é esperar a corda apertar mais ainda no Botafogo, o cinto apertar mais ainda, mais, até quando não der mais, os caras tiver assim, ó, o cinto apertando, chega lá e fala, ó, toque, ó, toma 15 milhão. Toma 15 pelo Danilo. E aí, vamos, vocês estão lascados, vocês vão baixar as portas, cara. Vocês são os Santos do ano que vem. Aí eles vão aceitar. O Palmeiras vai fazer um planejamento de realmente aí trabalhar no mods que eles sejam no desespero, seja com urgência, seja literalmente com a bomba estourando. Tá certo, faz sentido. Não é que o Palmeiras está esbanjando grana, como eu vou trazer falando do Nino. Não é isso. É que precisa contratar, tá faltando, tem deficiência. E cara, eu falo pra vocês, o Palmeiras não é banco. Não adianta ter 1 bilhão e 400 na conta e não trouxe jogador. Eu prefiro ter menos 10 milhões e um clube cheio de jogador pagando as contas. Pô, uma coisa dá pra fazer com a outra. Não é loucura isso. Bora, pra gente fechar agora pra falar do Nino. Rapaziada, a informação é que a tia Leila está conversando com a família do Nino. Do mesmo jeito que ela trabalhou para conseguir a contratação do John Arias, onde ela conseguiu convencer a esposa do John Arias, a família do John Arias, de retornar pro Brasil. Se for ver, cara, trabalhou bem a tia, hein? Rapaz, Anderson Barros... Olha, eu acho que nem precisa mais dele. Deixa a tia Leila lá. Porque o cara ficou 6 meses na Inglaterra, convenceu ele a retornar pro Brasil. Foi assim com o John Arias. E é desta forma que a Leila está trabalhando, em conversas com a família do Nino. O Palmeiras tem algo meio que acertado com o Zenit. Só que o Zenit ainda não quer liberar porque o Nino ainda não bateu o martelo. Na hora que o Nino falar, se a Leila convencer a família e aí eles querem vir, fecha tudo, aí o Nino vira pro Zenit e fala, ó, realmente não vai dar, quero ir, os caras estão com a grana, não tem nem o que reclamar. Os caras vão pagar a multa e é isso. Aí vende. Os caras compraram por 10, então vão vender aí por 15, por 16? Pô, tá ótimo. Nino de 28 anos, que baita negócio. Todo mundo vai fazer aí. E o Fluminense, eu acho difícil entrar no páreo pra poder aí melar essa negociação. Acho que o Palmeiras consiga trazer o Nino. E agora, a Leila conversando, é pra vir agora, cara. É pra deixar o contrato ali, ó, na gavetinha. Rapaz, se vier Nino e Danilo, hein, aí ninguém segura o Verdão. Deixa aí no comentário a opinião de vocês. O Palmeiras precisa desse camisa 5? Bora lá, continuar o vídeo. E essas novidades elas são bem relevantes. E dúvidas? A primeira dúvida é a seguinte.
O Lucas vai jogar no sintético ou não vai? Essa é uma dúvida muito grande. O Lucas talvez seja o jogador que, ao lado do Neymar, mais levanta a bandeira aqui no futebol brasileiro de acabar com o sintético. Talvez Lucas, Neymar e o Flamengo, né, sejam os 3 grandes expoentes da luta contra o sintético. Mas agora é um jogo decisivo, né? Agora é um jogo que vale vaga na final do Campeonato Paulista. E, convenhamos, o São Paulo não é um clube que está podendo negociar a taça. O São Paulo está num momento muito complicado da sua história política. O São Paulo está num momento de vacas magras em relação a títulos e taças. Então não dá para desperdiçar. Agora, cabe ao Lucas decidir. Ele vai para campo já como titular? Ele se coloca à disposição para começar no banco, talvez, e entrar se a coisa ficar ruim? Essa é uma dúvida muito grande em relação à escalação do São Paulo, porque todo mundo sabe a relevância técnica e até em termos de liderança que o São Paulo, ou melhor, que o Lucas tem nesse São Paulo, né? E o Calleri é outro também que é uma grande dúvida, porque o Calleri, ele acabou se lesionando também no gramado sintético, foi lá no gramado do Botafogo, e no fim das contas, é um jogador que também luta contra o gramado sintético. Mas vale o mesmo cenário para o Lucas e para o Calleri. Vai ficar fora de um jogo grande como esse? Vai ficar no banco num jogo grande como esse? São as dúvidas que o São Paulo tem. As certezas são Lucas Ramon como novidade, e é um lateral direito que acrescenta demais, não há dúvida. Agora, uma negativa certa é o Alan Franco expulso. É um zagueiro de muita qualidade, de muita liderança, de muita experiência, que não vai estar à disposição porque, como eu disse, foi expulso no confronto contra o Red Bull Bragantino. E aí fica a dúvida de quem vai substituí-lo. Mas hoje, no elenco do São Paulo, o único jogador de nível técnico similar ao Alan Franco e de liderança similar ao Alan Franco é o Arboleda, que nem foi relacionado para o jogo em Bragança. O São Paulo liberou ele recentemente para resolver problemas no Equador. Ele não chegou a treinar direito. E aí tem Toló, e aí tem Ferrarese. Jogadores que não acompanham o nível técnico do Alan Franco e o nível de zagueiro que o Alan Franco é, né? Bom, esses os pontos de mudança fora da curva daquele São Paulo que entrou em campo e perdeu para o Palmeiras por 3-1 na Arena Barueri. Já o Verdão agora tem 2 novidades gigantescas, né, em comparação com aquele confronto. Porque quem não se recorda, para quem não se recorda, melhor dizendo, o Palmeiras teve Vitor Roque no confronto lá para os 30 minutos do segundo tempo. O Vitor Roque vinha de lesão, o Vitor Roque vinha preocupando. E o Vitor Roque é, inegavelmente, um jogador de muita qualidade no time do Palmeiras. Hoje é uma referência técnica, de explosão, de força, de gols. E foi fundamental o jogo contra o Capivariano, inclusive, para ele elevar a moral, para ele elevar a própria confiança. Ficou muito claro que ele elevou. Ficou muito claro que ele tirou o peso daqueles números baixos até esse momento da temporada. Muito claro. E aí é dúvida em relação ao peso que ele vai ter nesse confronto. Aliás, dúvida não, né? É certeza de que ele tem muito a acrescentar em comparação àquele Palmeiras que entrou em campo na Arena Barueri, até com um sistema que tinha jogadores mais pelos lados do campo. Enfim, olhando agora também para outras possibilidades, o Palmeiras tem um jogador titular para colocar em campo, que ainda não foi titular, que eleva o patamar do time. Não há dúvidas que eleva o patamar do time. Imagino eu que joga como titular, mas, evidentemente, depende do técnico Abel Ferreira, que, de um modo geral, quando tem jogadores que chegam, ele às vezes acaba dando um pouco mais de cancha para quem já está como titular, para quem levou o time até onde o time está, mas o John Arias chegou para ser jogador titular absoluto, né? E esse cara não estava naquele choque rei. Então o Palmeiras ganha 2 peças que vão começar como titulares, ou devem começar como titulares, né? O Vitor Roque, com certeza, o Arias vai depender muito do Abel e esse começo dele, mas 2 peças que acrescentam demais em relação àquele choque rei. O São Paulo tem o Lucas Ramon como novidade, aí não chega a acrescentar muita coisa, mas acrescenta mesmo, é um duelo que vai ser bastante pesado, é clássico, vale ou a revanche do São Paulo no momento mais decisivo do torneio, o que naturalmente acaba sendo muito positivo para o São Paulo se conquistar, porque eleva a confiança, tem aquela história de ganhou quando tinha que ganhar, enquanto vale também um Palmeiras iniciando o ano, podendo chamar o São Paulo de freguês, podendo falar, olha só, 2 jogos, 2 vitórias, uma na fase de liga, uma
no mata-mata, que também é um problema para o Palmeiras de modo geral pegar o São Paulo em mata-mata. Isso para o ranking histórico é muito pesado e o Palmeiras conseguir eliminar vale bastante também. Dando sequência às informações aqui, família Palmeiras, vamos para uma informação aí quentíssima, postada lá pelo Terra, onde a matéria diz o seguinte: vice do Palmeiras fala sobre negociação por Nino e chegada de novos reforços. Aí abre aspas para ele: a gente não sossega. Paulo Boazzi relata sobre o interesse da equipe alviverde em reforçar o seu elenco para a temporada 2026. Paulo Boazzi, vice-presidente do Palmeiras, foi representante do time alviverde no Conselho Técnico do Campeonato Paulista nesta segunda-feira, dia 23, que definiu as datas e os horários das semifinais do torneio. Ele falou sobre as expectativas da equipe reforçar o elenco e das tratativas para a contratação do zagueiro Nino do Zenit. Aí abre aspas para o Boazzi, né? A gente está satisfeito, mas a gente não sossega. A presidente Leila Pereira não cansa em fazer o melhor para o Palmeiras, em ter o melhor Palmeiras. Dando sequência aqui, Nina é um dos principais alvos da diretoria do clube paulista para reforçar o setor defensivo do time. Após destaque no Fluminense, ele foi comprado pelo Zenit em 2024 por 5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação da época, né? Aí abre aspas para ele aí, novamente, pro Boaz. Não dá para prometer algo que a gente não tem concreto. Não está fechado, mas a gente não fala nada da hipótese. Sempre trabalhamos com coisa concreta, né? Fecha aspas aí. E ele complementou aqui. Concreto hoje é esse elenco que nós temos, que é um elenco que nos dá muita alegria, nos dá muita satisfação com esse nível de elenco que a gente tem. Aí sobre o retorno no Allianz Parque, né? O Paulo Boazzi também contou como anda o processo de troca de gramado do Allianz. O Palmeiras não manda seus jogos no estádio desde novembro do ano passado. Ele disse o seguinte: temos feito um trabalho exaustivo para termos um gramado de excelência, que o Palmeiras busca. Ele ainda não estará pronto neste jogo, né? A semifinal do Paulistão. Não sabemos na sequência. Temos o compromisso para que o trabalho seja o melhor possível e entregue no menor tempo possível. E ele complementou aqui: vamos falar da final quando estivermos na final, né? Agora é semifinal, temos um jogo difícil pela frente. Não falamos da final sem estar dentro dela. Realmente, ele foi incisivo nas palavras aí. Aí, complementando a matéria aqui, o Palmeiras retorna aos gramados nesta quarta-feira, dia 25, em duelo do Vale, pela quarta rodada do Brasileiro. Às 21h30, horário de Brasília, a equipe alviverde recebe o Fluminense na Arena Crefisa Barueri. Vai ser um jogo duro, hein? O Aras aí reencontrando sua ex-equipe. Depois, no domingo, né, dia 1º, o adversário da vez é o São Paulo na semi do Paulistão. E a gente tem tudo para fazer dois grandes jogos aí após a goleada sobre o Capivariano. Então, aí sobre a questão do Nino aí, que não tá certo, mas essa força-tarefa aí, como disse o Facincani no vídeo de hoje, pode ser que o Palmeiras monte uma estratégia para fechar com o Nino antes dessa janela. Já pensou? Fecha com o Nino antes do fim da janela, já consegue ele inscrever e ele joga a final se o Palmeiras estiver lá. Aí seria como uma excelente notícia para a gente, né, torcedor do Verdão aí. Mas o Fascani deu essa, essa possibilidade aí no vídeo, né, no Link Sport Clube, mas a gente sabe que é difícil, né, os usos lá, os valores, enfim, tem a preferência do jogador também. Eu acho, na minha opinião, que vai ficar para o meio do ano. Como o Fascani disse, ele tem essas duas opções, se o Fluminense conseguir igualar a proposta do Verdão, né, entre o Fluminense e o Palmeiras. Mas o Palmeiras tem aquela questão como eles podem oferecer um projeto a longo prazo para ele, uma carreira aí até poder ficar bons anos no Verdão, até poder encerrar a carreira, se tornar ídolo, como fosse uma passagem de bastão do Gustavo Gomes para ele, né? Nessa questão da liderança ali na zaga. Então vamos aguardar os próximos dias se vai ter um acerto, uma proposta realmente concreta para o meio do ano aí, ou até mesmo, na melhor das hipóteses, no fim dessa janela de agora. Aí também o Fragoso falando bastante sobre os possíveis desfalques, né, que São Paulo pode ter, Caleri, Lucas, que não são muitos adeptos, vamos dizer assim, ao gramado sintético, né? Caleri teve lesão no estádio do Botafogo, no Engenhão. Enfim, são muitas nuances dessa semifinal aí.
um zagueiro deles muito bom, que é o Alan Franco, não vai estar, foi expulso. Então, bom pra gente, mas a gente sabe, a gente tá acostumado a jogar na Arena Barueri. Victor Roque fez um grande jogo realmente. Então a gente tem tudo para pressionar eles e tentar sair com a vitória aí, o Verdão. E o Carta na rede trouxe as informações também do Nino e falou sobre o Danilo. Tem esse problema, tá saindo algumas matérias falando sobre o Botafogo aí, questão de transfer ban e tudo mais. E numa dessa vai que o Palmeiras enxerga, né, essa oportunidade do mercado, faz uma proposta. A gente sabe que o Danilo tem toda a história dele no Palmeiras, então se depender dele, ele voltaria para o Verdão, né? Então, falta questão de oportunidade de mercado e essa proposta surge aí para o Danilo atuar com a camisa do Verdão. Mas vamos aguardar, não tem nada certo e a gente sabe que a nossa diretoria segue trabalhando aí nos bastidores. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.